A Copa América 2024 foi insana. Dentro de campo, muita emoção. Fora dele, um verdadeiro circo. Teve de tudo: golaços, confusão, estádio lotado. Só faltou uma coisinha básica para um torneio desse porte: uma arbitragem decente. Agora, segura essa. Teve gente escalando duto de ventilação para entrar no estádio. É isso mesmo que você ouviu. Sabe filme de ação? Tipo aquilo? E aí a pergunta inevitável surge: os Estados Unidos estão mesmo preparados para receber a Copa do Mundo de 2026? Porque se a Copa América já foi esse caos, imagina a Copa do Mundo? Vai ser tipo a versão turbinada, com tudo no volume máximo. Para começar, o torneio já nasceu com o pé esquerdo. Antes mesmo da bola rolar, a organização do evento decidiu usar 11 estádios da NFL, dos 14 no total. Estádios gigantes, lindos, modernos, que comportam 60, 70 e até 80 mil pessoas em algumas cidades. Legal, né? Nem tanto. Porque esses estádios foram feitos para futebol americano e não para futebol de verdade. O campo da NFL é bem menor e toda a estrutura do estádio é pensada para essas dimensões reduzidas. Resultado, não dá para aumentar o campo ao tamanho ideal para o nosso futebol. A Conmebol então teve que improvisar. Usaram um tamanho mínimo permitido pela FIFA para jogos profissionais. Para você ter uma ideia, era quase o mesmo campo que a molecada do Sub-13 usa. Ridículo. E como se isso não fosse o bastante, vem o gramado. Os estádios da NFL têm, em sua maioria, grama sintética, que é praticamente o pior tipo de superfície para jogar futebol. Pede só para aquele campinho de terra batida do bairro. Mesmo sendo proibido pela própria Conmebol, a solução encontrada foi simplesmente cobrir o sintético com grama natural. Isso mesmo, como quem joga um tapete por cima do outro. Depois do primeiro jogo, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, já veio a público reclamar. Disse que a partida foi feia, mas que fizeram o possível diante daquele campo horroroso. E não foi só ele. Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, também criticou, e muito. Disse que era inadmissível, nada profissional, jogar num gramado daquele nível. E aí veio a cereja do bolo. A final entre Argentina e Colômbia, Messi, sim, ele mesmo, Lionel Messi, precisou ser carregado para fora de campo depois de uma lesão sem nenhum contato físico, ou seja, o tipo de lesão que acontece com frequência, justamente em gramado sintético ou mal adaptado. Fica difícil não suspeitar que o campo teve influência direta nisso. Sinceramente, a Conmebol parece que acha que a gente é bobo, mas não é assim. Vamos ligar os pontos. Primeiro, eles decidem colocar Canadá, México e Estados Unidos na parada. Por quê? Para tentar fisgar o mercado americano, um público que eles nunca conseguiram conquistar de verdade. Tudo isso para quê? Para fechar um contrato de transmissão mais gordo com a Fox Sports. O objetivo era claro: fazer o futebol render mais dinheiro para a organização. E como parte dessa jogada, a segunda decisão foi deixar os Estados Unidos como sede das partidas. Por quê? Porque é um país gigante, com uma população super diversa, especialmente nas cidades escolhidas, onde a presença de latinos e hispânicos é fortíssima. Isso garante que, independentemente de quem avançasse no torneio, os ingressos seriam vendidos do mesmo jeito. Era lucro na certa. Terceiro ponto, e talvez o mais polêmico: a escolha dos estádios. Eles optaram por arenas que não priorizavam nem a segurança dos jogadores, nem o respeito ao próprio futebol. Campos com medidas mínimas, mesmo dentro de estádios enormes que poderiam tranquilamente receber campos maiores e mais adequados. A pergunta que fica é: será que também cortaram gastos com segurança só para economizar um troco? Olha, eu não acho que essa teoria seja tão absurda assim não. Mas aí vem a Conmebol com aquele discurso padrão. Soltaram uma nota oficial dizendo, abre aspas, não foi culpa nossa, culpem os estádios, fecha aspas. Tá bom, eu resumi um pouquinho aqui, vai. Mas foi basicamente isso que eles disseram, que a culpa pelos gramados ruins era dos estádios, que a segurança era responsabilidade dos estádios, como se eles não tivessem absolutamente nada a ver com isso, sendo que foram eles mesmos que escolheram todos esses locais. Inacreditável. E é aí que começa a bater uma preocupação real sobre a Copa do Mundo de 2026, porque muitos estádios usados na Copa América vão ser os mesmos da Copa do Mundo, e isso, sinceramente, não é um bom sinal. Estamos falando de um evento 3 vezes maior em número de seleções e com potencial para atrair até 100 vezes mais torcedores. Vai ser um caos se as coisas não forem bem ajustadas. Quer um exemplo prático? O Red Rock Stadium, em Miami, foi palco do maior desastre da Copa América. E mesmo assim, esse mesmo estádio vai sediar não uma, nem duas, mas 7 partidas da Copa do Mundo. 7 jogos. Isso é surreal. E convenhamos, um pouco assustador. Então, a grande questão agora é: será que os Estados Unidos vão dar conta de resolver todos esses problemas a tempo? Será que eles vão corrigir as falhas, melhorar a estrutura e preparar tudo de
direitinho? Ou será que quando a Copa do Mundo de 2026 chegar, a gente vai estar vendo os mesmos erros se repetindo, talvez em proporções ainda maiores? E a resposta para tudo isso provavelmente é sim, eles vão resolver esses problemas. Porque por mais estranho que pareça, a FIFA, sim, a própria FIFA, aquela que a gente vive criticando, é infinitamente mais rígida e profissional quando o assunto são os padrões exigidos para uma Copa do Mundo. Se compararmos com a Conmebol e sua Copa América, é quase como comparar um colégio militar com uma colônia de férias. A FIFA tem regras muito claras e não costuma abrir mão delas. Por exemplo, todos os 11 estádios selecionados nos Estados Unidos para a Copa de 2026 terão que seguir um padrão altíssimo. E quando eu digo seguir, é seguir mesmo. Uma das exigências é o tipo específico de grama natural, que precisa atender critérios de qualidade internacional. Não pode ser qualquer graminha jogada por cima do sintético, como fizeram na Copa América. Outra exigência: todos os campos precisam ter exatamente o mesmo tamanho. Isso não é negociável. O padrão da FIFA para o tamanho do gramado é cerca de 20% maior do que o que vimos na Copa América 2024. Ou seja, os campos mínimos, apertados e quase infantis usados no torneio anterior não servem. Só tem um probleminha: os estádios da NFL, por padrão, não comportam esse tipo de campo com facilidade. E aí vem o detalhe curioso, ou quem sabe nem tão curioso assim. A FIFA também escolheu 11 estádios da NFL para sediar os jogos da Copa. Mas não é porque os Estados Unidos não têm opções melhores. Olha só o TQL Stadium em Cincinnati, um estádio moderno, construído especialmente para o futebol, com gramado de altíssimo nível, digno de final de Champions League. Mas ele tem um defeito, entre aspas: só cabe pouco mais de 25 mil pessoas. E isso para a FIFA significa prejuízo, menos bilheteria, menos grana entrando, menos negócio. Mesmo assim, a FIFA não está disposta a abrir mão da qualidade do espetáculo. Por isso, para que esses estádios da NFL estejam à altura, eles vão ter que passar por reformas pesadas. Algumas já estão sendo planejadas há anos, outras já estão em andamento. Um bom exemplo disso é Arlington, no Texas, e o gigantesco AT&T Stadium. Esse lugar vai receber nada menos que 9 jogos da Copa do Mundo, o maior número de partidas em uma única cidade desde 1970, quando a cidade do México bateu esse recorde. E para dar conta do recado, a cidade e o estádio vão desembolsar cerca de 300 milhões de dólares em reformas. Sim, você ouviu certo, 300 milhões. Isso inclui ampliar o campo de jogo cortando parte das arquibancadas, instalar um novo tipo de grama exigido pela FIFA e até reformular todo o sistema de transporte da região. E sejamos sinceros, nunca foi exatamente um exemplo de eficiência nos Estados Unidos. Então, se você está pensando em ir à Copa do Mundo de 2026 e está contando com o transporte público para se locomover de um estádio ao outro, eu sugiro que você baixe bastante suas expectativas. Transporte público nos Estados Unidos simplesmente não é o ponto forte do país, principalmente por causa da imensidão do território. É como se fosse o tamanho da Europa, mas tudo concentrado dentro de um único país. Alguns jogos vão acontecer na costa leste, outros na costa oeste, ou seja, extremos. Só para você ter uma ideia, a cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, o jogo mais próximo da Copa do Mundo vai estar a mais ou menos 8 horas de carro de lá. Isso mesmo. Ou seja, os moradores de Cincinnati estão praticamente tão longe quanto muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aí do outro lado da tela. E você ainda nem se inscreveu no canal, né? O que vai acontecer na prática? Você vai ver um mar de Ubers, táxis, vans, tudo privado. Por isso, o que estão tentando fazer em cidades como Arlington, no Texas, e também em Dallas, com melhorias no transporte e infraestrutura, é algo muito necessário e bem-vindo. Mas olha só o caso do MetLife Stadium, onde vai rolar a final da Copa. Faz o seguinte, depois vai pro Google Maps e dá um zoom para fora no mapa e repara na quantidade absurda de vagas de estacionamento ao redor do estádio. Isso é o padrão por lá. Nos Estados Unidos, os estádios são basicamente feitos para você chegar de carro. Então, prepare-se. A Copa vai ser grandiosa, vai ter muita coisa boa, mas também vai exigir um pouco de paciência e planejamento de quem for assistir de perto. Tomara que tudo corra de forma muito melhor do que foi na Copa América de 2024. A gente torce por isso. E claro, não esquece de se inscrever aqui no Canto do Craque, falou? Deixa aquele like esperto e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A gente se vê no próximo. Valeu e até lá!